E aí, tudo bem? Hoje a gente vai discutir se meditação é religião, se é preciso ser religioso para meditar, se dá para meditar sem ser religioso. Afinal de contas, meditação é religião. Mas na verdade o que eu vou fazer é, como dealer puribaba, como um agori, eu vou te converter aos caminhos espirituais do hinduísmo e vou fazer com que você acredite em tudo que eu acredito, para que você apenas pratique aquilo que eu acho que é verdade, porque só eu detenho o conhecimento verdadeiro sobre a realidade espiritual! Não, na verdade a gente vai mostrar que esse tipo de absurdo não existe. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sei que às vezes vocês podem se perguntar, por que vocês fazem esse teatrinho no começo? Uma parte de mim faz isso só pra ver o que a Isa vai aprontar na edição. Juro pra você. Desculpa, mas é que eu gosto das suas graças. Chá? Do que será? Isso aqui é chá da seita meditativa, o chá vermelho. Vamos lá, crianças. Me perguntaram várias vezes, meditação é religião, eu preciso ser hindu, budista ou jaina, né, jainista, para meditar? A resposta fácil, óbvia e simples é não, não é religião. Você tem zilhões de formas de meditação, simplificadas e laicizadas, que detêm potência de levar as pessoas a estados bem legais, de bem-estar, de diminuição do estresse, etc. Quais, Guilherme? Olha, o Vipassana do Goenka não exige que você seja budista, embora... aqui vai um parênteses, tá? Eu fiz o Vipassana e tal, mas assim... Eu entendo o Goenka dizer assim, nós não somos religião, mas nós seguimos o Buda. Vocês são budistas, tá? Aquilo é budismo. Sim, é um budismo Theravada mais clean, sem os rituais, mas é budismo, tá? Os ensinamentos de Buda estão lá, as práticas de Buda estão lá. É o quê, Matheus? Budismo, é fim da história. Qualquer discussão sobre isso é lorota. Você está acabando de dizer que você pode praticar meditação sem ser religioso. Eu estou dizendo que você pode fazer o Vipassana sem ser budista e apreciar da sabedoria dos ensinamentos do Buda, porque afinal de contas, uma das tradições que mais bem fundamentou a prática meditativa e inventou mais técnicas e mais jeitos de você chegar lá através da meditação é o budismo, ora essa. Mas outras técnicas que também foram emprestadas do budismo, como o mindfulness, fazem muito bem. Aliás, um parênteses aqui, tá? Esses dias vieram perguntar assim pra gente. Você pratica práticas avançadas como mindfulness? Meu filho, se você tá achando que o mindfulness é uma prática super avançada, você não sabe nada sobre prática. O mindfulness é uma prática muito boa, que tem inúmeros estudos científicos sobre sua veracidade, sobre sua comprovação, piriripopó, mas é uma prática básica. Os próprios budistas que vão ensinar esse tipo de prática da atenção plena, tal, vão dizer, isso aqui é prática fundamental. Sem isso aqui, você não faz práticas diferentes, você não faz prática de mantra, você não faz prática de deidade, você não faz nenhuma outra prática mais avançada. Mas... isso aqui é estaca zero, mindfulness. Tá bom, você pode chegar em estados de samadhi muito avançados através do mindfulness, dependendo do teu nível de seriedade, de aplicação e do tempo que você faz. Mas mindfulness é uma prática básica, é uma outra prática laica. Agora sim, tá bom. Guilherme, você disse que meditação não é religião, mas você acabou de falar um monte de coisa de budismo. E você mesmo é um yogi de tradição hindu, e as práticas que você faz estão no cerne da prática hindu, certo? Certo. A gente vai ter que diferenciar aqui, religião de mística, para começar a nossa conversa. A religião e a mística, elas se conversam. Não é raro que os místicos sejam religiosos, aliás, via de regras, eles o são. Mas eles são o cerne dentro daquela religião e eles são tão profundamente realizados dentro daquele caminho que eles extravasam aquela religião e passam a viver uma outra coisa. Por exemplo, você vê isso no Rumi, você vê isso no Kabir, você vê isso em Lahiri Mahashaya, todos eles, ao se iluminarem, já diziam, eu não sou mais hindu, eu não sou mais muçulmano, eu não sou mais, sei lá, Santa Teresa, eu não sou mais só cristã, eu sou essa expressão do amor divino que eu encontrei nessa caminhada. Então, a mística seria a quintessência de qualquer caminho espiritual. E já a religião, ela se prende, ela se vicia e ela se estagna em torno de dogmas e crenças, né? As religiões têm mais uma função de aglutinadores sociais e culturais do que de iluminadores espirituais e de consoladores psicológicos, assim, por assim dizer, do que de iluminadores espirituais num certo nível. Quem dá a iluminação espiritual é a via mística dentro de cada caminho.
Os místicos, desde lá de trás, desenvolviam meios expedientes para ajudar a gente a lidar com as questões mais profundas da nossa existência, os sofrimentos de forma mais arraigadas, e eles acolhiam dentro das suas casas, dentro dos seus monastérios, das suas escolas, pessoas de todos os caminhos. Então é da mística, desde lá de trás, ser afeita ao diálogo com pessoas que não necessariamente criam, né, na mesma fé, na mesma forma, no mesmo ethos em relação ao mundo. Você vê, Lahiri Mahasaya é um excelente exemplo disso. Ele tinha vários discípulos de diversas religiões e de diversas outras sampradayas que acabavam encontrando nele o caminho para realizar o yoga mais excelente. Então, assim, tá bom. Meditação barra yoga, porque sim, essas coisas deveriam ser sinônimos na origem, não é necessariamente religião, mas as tradições relacionadas às práticas meditativas, incluindo o yoga, nasceram dentro do conteúdo de religiões e levam a experiências místicas direcionadas por aquele ethos concernente àquela religião. Gui tá muito confuso. Ó, quando eu falo para você que dá para você meditar. Como eu faço? Eu ensino meditação laica em empresas, em escolas. Lá eu ensino meditações avançadas como mindfulness. Em empresas, em escolas, em grupos de workshop. Eu ensino meditação que não depende de iniciação, que não depende de mestre, que não depende de shastra, que é aquilo que a gente tem feito como ciência do bem-estar e que tem ajudado um monte de gente a diminuir estresse, a encontrar paz de espírito, etc e tal. Beleza. Você pode fazer isso e obter resultados fantásticos com isso. Agora, quando eu falo que você precisa de uma via tradicional, se você quiser experimentar os estados mais profundos, essas vias tradicionais estão ancoradas dentro do contexto de tradições espirituais religiosas. Budismo, jainismo, sikhismo, hinduísmo, islã, no caso os sufis, né, as místicas cristãs, enfim. Essas místicas têm um ethos religioso. Você vê, por exemplo, a Alaya Dulles, minha amiga, ela fala de gnose. Não é que ela tem uma igreja gnóstica, mas a gente pode considerar que a gnose que ela ensina é religião barra mística no seu sentido etimológico da palavra. Ora, religião, na sua raiz é de religare, né, do latim é de religar, de reconectar. Então, a gnose é inteira sobre isso, sobre ter no Cristo, né, o seu ideal divino, o seu Ishtadevata, a sua fonte de bem-aventurança, no qual você explica toda a realidade, se transbordando a partir dessa realidade divina, desse paradigma colocado a partir dessa doutrina cristã. Daí dizer que é uma religião, eu não arriscaria dessa forma, porque não existe rito, não existe dogma, não existe uma liturgia em torno do que a Alaya ensina e faz nesse momento, pelo menos até onde eu sei. Mas é um comportamento religioso no sentido de apostar numa metafísica, discutir uma metafísica, experimentar uma metafísica a partir de exercícios espirituais prescritos e desenvolvidos. Então, a gente pode dizer que a meditação mais profunda, ela não é religião, mas ela tem como alguns pressupostos, por exemplo, vairagya e abhyasa, né? Disciplina e entrega, desapego. E shraddha é necessário, fé. Fé no guru, fé nos ensinamentos, fé naqueles métodos, porque tá bem, você consegue avançar de forma empírica nas práticas de equilíbrio até certo ponto. É isso que o Sam Harris vai defender tanto quando ele fala naquele livro lá, Despertar, né? Um guia para a espiritualidade sem religião. O Sam Harris é ateu e aí ele vai experimentando as práticas meditativas, só que ele não acredita naquilo, ele não tem estofo e, portanto, nenhum mestre vai admitir ele dentro dos círculos mais fechados para receber os ensinamentos mais profundos. Então ele vai obter grandes estados alterados de consciência, nem sei se são tão grandes assim, mas ele pelo menos defende que são, e não vai afirmar nenhuma metafísica, não vai afirmar que nenhuma das transcendências de nenhum dos mestres é verdadeira, porque ele está baseando aquilo que ele diz naquilo que ele conhece de ciência e naquilo que ele de fora acha que ele é capaz de julgar. É curioso, né? Porque é como aquele exemplo do Carl Sagan, né? Um ser bidimensional querendo julgar o que é um ser tridimensional, sendo que ele não tem nem órgãos de percepção para tal. É o caso. Sam Harris tentando usar de lógica e razão para avaliar uma mística sem ir fundo nelas, não tem estofo para entender o que ele está vivendo ali. Porque ele nunca vai ter os elementos sutis necessários para ir para outros estágios.
a saber, Baraka, né, ou a bênção, ou o Darshana, ou o Shaktipata, a transmissão direta de uma tradição que te permite ter essa disrupção mental para ter essa experiência oceânica de forma segura, precisa e profunda. Mas ele tem acesso às experiências que um corpo e uma mente ordinários podem enxergar até o limite da vontade da busca dele. Tudo isso dito, você pode praticar meditação abundantemente, o quanto você quiser, sem virar religioso, sem se converter a nada, mas se você prestar atenção, o comportamento do meditador é um comportamento religioso no sentido de ser um comportamento reverente à vida e à oportunidade que lhe é dada, à atenção prestada aos instantes vividos para que eles sejam feitos com excelência, como um ato de entrega, como um sacrifício, como um trabalho sagrado. E se você quiser ir nas vias mais avançadas, você vai ter que procurar alguma tradição espiritual que de fato possa te aceitar dentro dos seus círculos e te relegar os segredos e as práticas mais profundas, de sorte que você possa de fato avançar nessa ciência do caminho espiritual. Eu recomendo para isso, inclusive, sobre a mística mesmo, 2 livros fáceis de ler e acessíveis. Um é O que é Religião, do Swami Vivekananda, e o outro é A Ciência da Religião, do Paramahansa Yogananda. São bons livros para você clarificar essas ideias aí para você. Tá bom? Agora, se você quer continuar sendo cético, ateu e tudo mais, e meditando, tá tudo certo. Vai fundo que a meditação vai te fazer muito bem mesmo. De verdade. Tá bom? Até mais. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.